Pessoal, hoje eu vou fazer uma massa de pastel caseira, a famosa pastel de feira que eles dizem, né? Então aqui eu tenho 300 gramas, a gente vai utilizar 400 gramas de trigo, tá? Então eu coloquei 300 gramas aqui na bacia e 100 gramas eu deixei reservado, que depois na hora de amassar a gente vai ocupar. O que que vai nessa massa? 400 gramas de trigo, 200 ml de água morna, uma colherinha de chá de sal, uma colher de sopa de cachaça, uma colher de sopa de azeite e uma colher de sopa de vinagre, tá? A cachaça é bom porque deixa bem pururucadinho o pastel e não chupa tanta banha, tá? Ele fica um pastel mais sequinho. Então, aqui eu tenho 300 gramas de trigo. Vou colocar 200 ml de água morna. Deixa eu prender minha colher aqui. Uma colherinha de sal. Uma colher de sopa de cachaça. Uma colher de sopa de azeite. E uma colher de sopa de vinagre branco, tá? O vinagre branco que vocês tiverem em casa. Agora eu vou mexer bem esses ingredientes aqui nesse trigo. Depois eu vou passar para a bancada para mim poder mexer melhor esse trigo aqui na bancada. Ela ficou assim. Agora eu vou passar essa minha massa aqui para a bancada. Ó, puxa bem o que ficou na bacia para aproveitar bem a massa. E agora a gente vai amassar essa massa aqui de pastel. Agora eu vou pegar aquelas 100 gramas de trigo que eu deixei reservada. Vou inserindo aos poucos na massa, até ela chegar na consistência que eu quero, tá? Daí aí vocês vão acrescentando aos poucos também. Dependendo do trigo que vocês usarem, pode ser que peça um pouquinho mais de trigo ou não, tá? Daí vocês vão, depois eu vou mostrar pra vocês a maneira que vai ficar a massa, daí por aí vocês vão tirando uma base, se precisa de mais trigo ou não, daí tudo depende do trigo que vocês utilizarem. Inserindo aos poucos. Essa massa aqui fica muito boa, gente. Parece aquelas massas de pastel de feira que a gente compra. Vocês experimentem aí, façam. Vocês não vão se arrepender. Vou deixar dar o ponto bem aqui. Certinho. Daí eu já volto com vocês, tá? Eu vou dar o ponto aqui pro vídeo não ficar muito comprido
E daí eu já volto para mostrar para vocês como é o ponto certo da massa. Bom, pessoal, aqui tá o ponto da massa, ó. Aquelas 100 gramas que eu deixei reservado ali no início, eu fui aqui amassando e colocando aos pouquinhos, tá? Daí o ponto da massa é essa aqui, ó. Ela fica uma massa, ó, macia, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vai envolver ela num plástico e deixar ela descansar por uns 10 minutos, tá? E daí o recheio de vocês fica a critério de cada um. E depois, a hora que eu for montar, eu vou montar um pra vocês verem e depois de pronto, daí eu mostro pra vocês o resultado, tá? Bom, pessoal, aqui já deixei a minha massa descansar, então, 10 minutos. Depois que eu fiz. E daí agora eu cilindrei ela, ó, ela ficou bem fininha, tá? Daí o recheio fica a critério de vocês. Eu vou fazer uns aqui com tomate, ovo e queijo. Ó, daí o queijo eu boto picadinho, assim que fica mais fácil da gente fechar. Mas daí, vocês, dependendo da largura que vocês abrirem também. Isso daqui eu tô fazendo eles não tão grandes, mais pequeno. Mas daí fica a gosto de vocês. E um pouquinho de orégano. Famoso pastel de pizza. Agora eu fecho ele aqui. O tamanho vocês que vão determinar, a largura que vocês vão abrir a massa e querer cortar. Tá? Tiro as pontinhas. E daí depois eu aperto bem. E daí só venho aqui um pedacinho de orégano. Só venho fechando ele com a ponta do garfo, para não abrir na hora que for fritar. Tá? Vocês estão vendo que a massa ficou assim. Aqui é orégano, tá, gente? Grudou na massa. Ó, a massa ficou bem macia. Agora eu vou fazer um de carne para vocês verem. Então, aqui o meu pastel de pizza. E o recheio fica a critério de vocês, tá? Agora eu vou fazer um de carne. Aqui a minha carne tá refogadinha, tá? Com cebolinha, com tomate. E aí vocês fazem colocam o que quiser. Tem gente que gosta de colocar milho e ervilha. Eu, quando eu faço aqui, é só assim, ou é carne ou é de pizza. Tá? Aqui vocês podem colocar de ovo, queijo, daí fica a critério de cada um e do gosto de cada um. Agora eu vou fechar mais esse de carne. Mas o principal é a massa, tá, gente? Experimentem pra vocês verem. Fica muito boa, fica bem sequinha, vale a pena vocês fazerem. Em caso que vou fazer pra vender também, daí vocês fazem tamanho padrão, né, que cada um gosta, que é porque é para consumo de casa mesmo. Daí a gente faz o tamanho que a gente quer, mas o principal que eu queria que vocês vissem era a massa, para vocês fazerem, para ver como é que fica
bem sequinha e bem gostosa. Tá, pessoal? Depois de frito, daí eu mostro pra vocês o resultado, tá? Bom, pessoal, aqui é o resultado do nosso pastel, tá? Olha, ele ficou com a massa bem sequinha, ó. E daí aqui a quantidade, esses meus aqui eu fiz de vários tamanhos, tá? Daí depende do tamanho que vocês querem. Ó, daí eu vou abrir um aqui pra vocês verem. Ó, como é que ficou a massa. Bem fininha, bem crocante. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E façam a massa pra vocês verem como vale a pena.